Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Esse é mais um vídeo para o canal de fotografia e eu gostaria de perguntar para vocês já perceberam uma leve farsa que a gente encontra nas fotos de harmonização facial de antes e depois? Não percebe? A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta, para falar sobre esse assunto. Então, pessoas, esse não é o vídeo dessa semana. O vídeo oficial dessa semana sai na sexta-feira. Mas eu tô aqui porque eu acabei de ver na internet mais um exemplo de uma coisa que eu gosto muito de comentar nas minhas redes sociais, Twitter, Facebook, Blue Sky. Eu gosto de comentar isso mostrando o que eu acho uma certa desonestidade. Hoje está muito em voga os processos de harmonização facial, tanto de famosos quanto de pessoas desconhecidas, né? Os grandes anônimos da multidão. E a gente vê muito que essas clínicas de harmonização facial colocam como propaganda uma foto do antes e uma foto do depois. E a gente que é fotógrafo, a gente percebe que essas duas fotos do antes e do depois, na realidade, foram feitas com lentes diferentes ou com distâncias focais diferentes, o que traz uma grande diferença na foto. Mostrar aqui apenas 3 exemplos para vocês que eu encontrei na internet pesquisando rapidamente no Google. Então o Google Imagens me mostra essa primeira foto, me mostra essa segunda foto que eu encontrei no Google Imagens também, na primeira página dos resultados. E essa terceira foto. Eu acho que vocês percebem que existe uma diferença entre o rosto da primeira foto e o rosto da segunda foto, normal. Porém, o que eles colocam na propaganda é que é uma diferença por conta do processo de harmonização facial. Então, na primeira foto, eu tenho uma imagem ali. Você percebe que tem uma distorção no rosto da pessoa, e na segunda foto, o rosto da pessoa tá mais bonitinho, tá mais proporcional. Aí você pensa, nossa, esse processo estético de harmonização facial mudou até a estrutura óssea da pessoa. Quando na realidade não é isso. São fotos feitas com lentes em distâncias focais diferentes. Então, a diferença existe, mas ela não é completamente por conta do processo estético que essa pessoa passou. Para quem não sabe do que eu estou falando, para quem não entende fotografia e para quem caiu aqui por conta do título, né, desse vídeo, ou da thumbnail desse vídeo, eu vou explicar. Toda câmera fotográfica é uma câmera escura de orifício. Imagina que você está num quarto totalmente escuro, sem luz nenhuma entrando, sem porta, sem janela, você está dentro desse quarto totalmente escuro. Do lado de fora desse quarto tem uma árvore, ou um carro, ou qualquer coisa, qualquer objeto. Se eu for na parede, do lado que está esse objeto, e fizer um buraquinho nessa parede, a luz que vai entrar por esse buraquinho vai projetar no outro lado da sala a imagem daquele objeto. Só que de ponta cabeça. Essa aqui é uma representação do que seria a câmera escura de orifício. Para quem não lembra, isso a gente estuda lá no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, na disciplina de física. A gente estuda a câmera escura de orifício. Só que às vezes a gente não prestou atenção, a gente ficou com aquele pensamento, nossa, para que eu vou usar isso daí na minha vida? E a gente acaba não lembrando. Pô, legal. Então, isso é uma câmera escura de orifício. Toda câmera fotográfica é uma câmera escura de orifício. E todo mundo, todo ser humano tem uma câmera escura de orifício com ele mesmo, que são os nossos olhos, que funciona da mesma maneira. A luz entra pelo pequeno buraquinho da íris e é projetada de ponta cabeça no fundo do olho, e o nosso cérebro desvira essa imagem para a gente não ficar maluco e para a gente enxergar direito o que está acontecendo. A câmera escura de orifício foi utilizada, por exemplo, não é uma coisa nova, a gente conhece esse processo há muito tempo. E lá na Idade Média era usada para pintura. Então construía-se uma caixa, levava até a paisagem que tinha que ser pintada, colocava um buraquinho na frente, um papel no outro lado da caixa e a pessoa desenhava por cima da imagem que estava sendo mostrada. Então isso é um processo
conhecido há muito tempo. Dizem que até na Grécia Antiga já se falava de câmera escura de orifício. Uma característica muito interessante é, quanto menor for o buraco, mais nítida é a imagem que está sendo projetada. E o que é a distância focal? A distância focal é a distância do ponto focal até o sensor. E o que isso quer dizer? Ponto focal é onde a luz que entra pela lente cruza e vai projetar de ponta cabeça no sensor. Esse é o ponto focal, onde os raios de luz se cruzam. Então, desse ponto até o sensor, eu tenho uma distância que é medida em milímetros. Então, quando eu falo para você que a minha câmera está com uma lente de 50 milímetros, eu estou dizendo que a distância desse ponto focal até o sensor é de 50 milímetros. No caso aqui, eu tenho uma lente aqui nessa câmera, é uma lente com distância focal variável, ou seja, ela tem um zoom, ela começa em 17 milímetros e vai até 40 milímetros. Essa é a distância focal da minha lente. Qual que é o efeito da distância focal na minha foto? Quanto menor a distância focal, mais amplo é o ângulo de visão da minha lente. Então essa lente em 17 milímetros, ela tem um grande ângulo de visão. E essa lente em 40 milímetros vai ter um ângulo de visão menor, que é o que acontece quando você dá um zoom na imagem. O ângulo de visão da câmera diminui. Concorda comigo? Então uma lente de 17 milímetros tem um grande ângulo de visão. Uma lente de 40 milímetros tem um ângulo de visão menor. Uma lente de 200 milímetros vai ter um ângulo de visão muito fechado. Então, dependendo daquilo que você vai fotografar, você determina qual distância focal você precisa para a sua lente. Se eu vou fotografar paisagem, eu preciso de uma lente com grande ângulo de visão. Se eu vou fotografar animais que estão muito longe de mim, como um passarinho, uma onça, um leão, que são coisas que a gente fotografa de longe, né? Eu preciso de uma lente com um ângulo de visão bem fechado. E a gente vai ter centenas de lentes diferentes com distâncias focais diferentes. Porém, no caso da foto do antes e do depois da harmonização facial, qual que é a importância? Então, vamos lá. Lentes com grande ângulo de visão, que a gente chama de grande angular, né? Grande ângulo de visão, normalmente são lentes que aplicam distorção na imagem que ela está captando. Por conta, cara, ela precisa ter um ângulo de visão maior do que o ângulo de visão do olho humano, e normalmente, né, o que a gente sacrifica é que a imagem vai ter distorção. Quanto mais perto da borda, maior é a distorção. Existem dois tipos de lente grande angular. A gente tem as lentes grande angulares olho de peixe, que elas aplicam uma grande distorção na imagem que você está fotografando, que a realidade fica até meio curva. Então realmente parece que você está olhando pelo olho mágico de uma porta. Aquilo é uma grande angular olho de peixe, então ela distorce totalmente a realidade. E a gente tem outro tipo de lente grande angular, que o projeto dela existe para limitar o máximo possível da distorção. Porém, ela não elimina 100% da distorção. Se você pega uma lente como essa aqui, que eu mostrei para vocês, em 17 milímetros, e eu vou fotografar uma paisagem urbana, com prédios, casas, eu vou perceber que a linha do prédio não está totalmente reta, ela dá uma distorcida. Por quê? Porque é uma grande angular muito extrema. Então ela vai distorcer um pouco a realidade. Por conta dessa distorção, a gente, nos cursos de introdução à fotografia, a gente fala para o fotógrafo iniciante: evite fazer fotos, retratos de pessoas com uma lente grande angular. Porque como ela distorce a realidade, ela também vai distorcer o rosto da pessoa. E a gente tem uma outra, além da distorção, a gente tem a questão da compressão dos planos, né? Da compressão ou expansão dos planos. Se você procurar por isso na internet, você vai ver uma briga. Vai ter gente que vai falar que isso não existe, vai ter gente que vai falar que isso é ponto de vista. Não importa. O que importa é que acontece.
né? E eu vou mostrar, eu vou tentar explicar para vocês. Olha só essa imagem. Essa imagem, eu fiz essa imagem num parque que tem na esquina da minha casa, que chama, lá num bairro chamado Ana Jacinta, né, que tá essa placa. Eu fiz essa foto justamente para um curso de fotografia, né? Eu queria explicar esse efeito para as pessoas, para os alunos. Então dá uma olhada. Eu tenho essa essa placa, né, de madeira, e lá atrás, olha aqui através da placa, lá atrás tem um canteiro que tem uns coqueiros plantados, né, uns coqueiros pequenos, tal, plantados lá no fundo. Essa foto eu fiz com uma lente 24mm, que é a lente que está filmando agora aqui, que está na câmera me filmando. Então essa foto foi feita com uma lente 24mm. Depois eu fui lá, troquei a lente, coloquei uma lente 200mm, né? Uma 70-200 f4 da Canon. Tentei fazer o mesmo enquadramento e fiz essa foto. Olha só como parece que aquele canteiro está muito mais perto de mim do que na foto anterior. Óbvio, isso é uma ilusão de ótica. Lembrando que, para mim fazer a foto em 24mm dessa placa, eu estava bem pertinho dela, e para mim fazer essa foto com 200mm no mesmo enquadramento, eu tive que me afastar muito, tive que andar muito para trás para fazer essa mesma foto. Se eu conseguisse fazer as duas fotos da mesma distância, você ia ver que provavelmente esses planos iam estar muito parecidos. Mas então tem a ver com o tipo de lente que eu estou usando e com a distância que eu estou do assunto, certo? Então, se eu estou usando uma teleobjetiva, a impressão é que o plano de trás da foto que eu estou fazendo está mais perto do objeto que eu estou fotografando. Se eu estou usando uma grande angular, dependendo da distância que eu estou desse objeto, o plano parece que está menos comprimido, né? Ele está mais alongado. Então, vocês vão ver que tem muita discussão na internet sobre se isso é verdade, se não é verdade. Tem um monte de gente fazendo teste dizendo que acontece, tem um monte de gente fazendo teste dizendo que não acontece. O que você tem que saber é que visivelmente isso acontece. O porquê é questão da lente ou questão da distância que eu estou do objeto? Acho que é muito mais questão da distância que você está do objeto. Mas eu falei tudo isso para mostrar essa foto para vocês. Essa foto foi de uma clínica de harmonização facial? Não! Essa foto fui eu que fiz. Essas duas fotos foram feitas por mim também para cursos de fotografia, para mostrar essa questão. A primeira foto, olha, a mesma pessoa, no mesmo lugar, com a mesma iluminação, a mesma câmera na época, uma Nikon D7100. E para fazer essa foto, eu utilizei a lente que era vendida como lente do kit dessa câmera, que é uma 18-105mm. Então a primeira foto eu fiz em 18mm, né? Eu puxei o máximo da grande angular da minha lente, cheguei perto da pessoa e fiz a foto. A segunda foto, eu aumentei o máximo do zoom da lente, ou seja, lá em 105mm, e fiz tentando montar ali o mesmo enquadramento com a pessoa. Percebe que parece que essas fotos que a gente vê do antes e depois da harmonização facial, a gente que trabalha com fotografia, a gente percebe a distorção da grande angular, principalmente na curvatura da testa. Você percebe que o nariz fica um pouco maior, a boca fica com um ângulo um pouco mais saliente e o queixo um pouco mais comprido. Por que que isso acontece? Porque aquele efeito de descompressão do plano, né? A grande angular parece que o plano de trás está mais longo. Quando eu chego muito perto do rosto, ele faz isso com o rosto da pessoa. Então, o que acontece? Parece que ele dá uma esticada no rosto da pessoa. Toda lente grande angular vai ter esse efeito no rosto da pessoa que você está fotografando quando você está muito perto da pessoa. Então, o que o pessoal das clínicas fazem? Eles fazem a primeira foto com uma grande angular e depois eles fazem
a segunda foto com uma distância focal maior, que vai eliminar toda aquela distorção que eu tive na foto grande angular. É uma desonestidade? Eu acho que é. Porque você tem que explicar isso, você tem que fazer. Se você quer mostrar que a sua harmonização facial tem um efeito legal, as duas fotos têm que ser feitas com a mesma câmera e com a mesma distância focal. E para você que é iniciante, você pensa, eu não posso chegar muito perto então para fotografar. Cara, toda norma da fotografia existe para ser quebrada. Eu já fiz muito retrato com grande angular. Depende muito do seu objetivo. Depende muito se você quer que aquela distorção cause estranheza na pessoa que vai olhar para ela. Então depende do objetivo do fotógrafo. Talvez você quer fazer uma coisa que cause estranheza. E muitas pessoas não vão perceber por que aquela foto causa estranheza, mas é por conta da distância focal e da distorção no rosto da pessoa. Mas esse foi só um vídeo bacana, rapidinho, para falar para vocês de uma coisa que me incomoda, porque eu acho uma grande desonestidade. Lembrando que, procurando ali na internet dos antes e depois, não é toda clínica de harmonização facial que faz isso, tá? Eu vi fotos que estão ok, que parecem ter ali a mesma distância focal, mas uma grande parte dessas clínicas fazem isso, tá? E a gente que trabalha com fotografia percebe na hora que eles estão usando uma grande angular na primeira foto e uma teleobjetiva na segunda foto. A gente volta sexta-feira com o vídeo dessa semana.